Olá pessoal, como é que vocês estão? Essa aula eu estou fazendo exclusivamente para meus alunos aí do primeiro ano do professor Gaspar. Espero que esse momento vocês estejam bem, se cuidem, tá? Sigam aí as orientações das autoridades, fiquem em casa, né, aqueles que puderem ficar, e façam todo o processo de higienização, né, nas mãos, né, quando chegarem em casa, use o álcool gel, né? Lave bem as mãos. Faça tudo isso aí que as autoridades estão orientando. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que estamos com saudades, né, de vocês. E estou fazendo esse vídeo aqui, essa videoaula, né, para que vocês, para dar suporte aí a vocês durante esse período aí da quarentena, ok? Espero que a gente fique bem, que possamos voltar aí o mais breve possível e dar continuidade aí ao nossas aulas, nosso ano pedagógico. Bom, gente, em primeiro lugar, eu gostaria de avisar vocês, né, de trazer para vocês aqui, na verdade, a palavra mais correta seria essa, um dos assuntos que encontra seria um dos primeiros capítulos, né, do livro do primeiro ano, dos assuntos do primeiro ano, que é exatamente a pré-história. Bom, em primeiro lugar, a pré-história, né, ela e aí já um momento bem, já um termo bem questionável, porque pré-história, na verdade, significa antes da história. Mas eu disse a vocês em sala de aula que quem faz a história é o homem, tá? Então, se o homem faz a história, por que pré-história? Né? Antes da história. Pré-história significa ao pé da letra antes da história. Na verdade, esse termo pré-história, ele foi criado aí no final do século, né, durante o século XIX, quando historiadores de uma escola chamada positivista, para eles, o padrão, o critério para se ter história seria a escrita, né? Então, como no período da pré-história, a escrita ainda não tinha sido, a linguagem escrita ainda não tinha sido desenvolvida, para muitos historiadores, eles chamam esse período de pré-história. Mas hoje é um equívoco. A gente sabe que quem faz história é o homem. Então, se já existia o homem nesse período aí, claro que ele já fazia história há um bom tempo. Ok? Em primeiro lugar, a pré-história, gente, ela foi o momento mais longo da história da humanidade. E o que se sabe menos. Tá? Pré-história, ela começou aí por volta de 4,5 milhões de anos, 4 milhões de anos, né, antes de Cristo, até por volta de 5 mil anos antes de Cristo, quando surge a escrita lá na Mesopotâmia, certo? Então foi durante a pré-história, gente, que vocês vão observar agora essa evolução, né? Em primeiro lugar, você tem aqui a evolução da espécie humana. A espécie humana, ela surge aí durante a pré-história, tá? Então, os primeiros ancestrais do homem, né, que nós chamamos de hominídeos, tá? Cuidado, tem algumas pessoas que questionam a teoria, né, da evolução, dizendo que não acredita porque o homem, eles dizem que o homem veio do macaco e por que existem macacos. A teoria da evolução nunca disse isso. Né? A teoria da evolução ela afirma que existiam, né, existem símios e seres humanos, né, hominídeos. Né? Nós viemos desses hominídeos que eram descendentes ou parentes de símios, né, de um ancestral comum, chamado de elo perdido. Ou seja, nós, os macacos e seres humanos, tiveram um dia um ancestral comum. Tá? Que até hoje a ciência não consegue responder, chamado de elo perdido. Mas os primeiros seres humanos, os primeiros ancestrais humanos surgiram na África, né? Por isso que a gente chama muitas vezes de mãe África, né? Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahias. Por que a gente chama a África de mãe África? Porque lá é a origem da humanidade. A África foi o berço da humanidade. As primeiras espécies humanas se desenvolveram lá. Então, a espécie humana mais antiga, né, que era parecido muito mais fisicamente com o macaco, era o Australopithecus,
significa macacos do sul, que foi encontrado no sul da África. Por volta de 4, ele viveu por volta de 4,2 milhões a 1,4 milhões de anos. Está aqui o quadro mostrando aí. Tem uma caixa craniana bem pequena. Também só foi encontrado na África e adotava uma postura semi-ereta, né? Aquela postura curvada. Né? E o que diferencia esse indivíduo das outras espécies? O uso de ferramentas. Ele usava qualquer coisa, né? Um pedaço de pau, pedra, alguma coisa para se defender. Tá? O Homo habilis, que foi a evolução, né? A ideia da evolução do Australopithecus. Lembrando a vocês que não necessariamente uma espécie sumia, a outra aparecia. Não, muitas vezes as espécies elas coexistiam. Tá? Então, o Homo habilis, né? Que viveu por volta de 2 a 1,5 milhão de anos, está aqui. Já tinha uma caixa craniana maior do que a do Australopithecus, também viveu na África. Qual era a diferença dele para o Australopithecus? É que esse já fabricava ferramentas, né? Por isso que é o homem habilidoso, o homem que tem habilidade. E aí, ao longo da evolução, surge o Homo erectus, né? Ou seja, aquela postura semicurvada, ela agora passa a ser a postura ereta. Esse já foi encontrado em um continente não só africano, mas na Ásia e da Europa. Já tinha uma coluna ereta e controlava o fogo e já era um caçador bem habilidoso. Inclusive, você perceba que ele já tinha uma capacidade de migração, provavelmente por esses elementos aí que eu mostrei para vocês. Ok? O homem de Neandertal. O homem de Neandertal surge aí por volta de 200 a 40 mil anos. É um homem muito parecido com o nosso. Provavelmente com a nossa espécie, houveram cruzamentos, né? Foi encontrado também na África, Ásia e Europa. Esse aqui já tinha uma característica bem interessante, como a fala, a ideia de religiosidade, já praticavam rituais de cerimônias fúnebres. E finalmente, aí por volta de 150, 200 mil a 100 mil anos atrás, surgiram a nossa espécie, um Homo sapiens, um homem sabido, né? Que somos todos com as nossas características atuais, todos espalhados pelo planeta. Ok? Bom, quando a gente fala de pré-história é dividida em dois momentos. Paleolítico, ou idade da pedra lascada, e neolítico, ou idade da pedra polida. Né? O Paleolítico surgiu aí desde o surgimento do primeiro ancestral humano, por volta de 4 milhões, e terminou em 10 mil anos antes de Cristo. Tá? Principais características dos seres humanos do Paleolítico estão aqui. Ó. Eles desenvolveram artefatos rudimentares, certo? Batendo uma na outra, né? Ferramentas para fazer ponta de lança, facas, né? E etc. Machadinhos de mão, a pedra chamada sílex. Eles eram caçadores e coletores, eles eram nômades, né? Ou seja, viviam nômades porque eles não tinham lugar fixo, eles se deslocavam constantemente. Exatamente porque eles eram caçadores e coletores, eles precisavam se deslocarem aí para outras regiões, tá? Em busca de seu sustento, seu alimento. Por isso que eles eram nômades. Tá? Viviam em bandos, pequenos grupos. Né? A divisão do trabalho era feita por sexo, divisão sexual do trabalho. Por exemplo, os homens, os machos, cuidavam da questão da caça e segurança do bando. As fêmeas cuidavam da prole, ou seja, dos filhos, né? E também cuidava da parte de coletar frutos e raízes. Não tinham propriedade privada, eles viviam, né, viviam em abrigos naturais, né, se abrigavam em cavernas, daí denominados de homens das cavernas, né, na copa das aves, etc. E, claro, no final do Paleolítico, eles dominaram o fogo. E o fogo foi importante demais, gente, no desenvolvimento desses seres, né, da nossa espécie, porque o fogo trouxe proteção, trouxe calor, né, passaram a viver em lugares mais frios. O fogo também trouxe a questão da melhoria da dieta, né? Algumas passaram a cozinhar ou assar os alimentos, inclusive matando, né, nesse processo de cozinhar ou de assar alguns parasitas. Então o fogo ele foi bastante importante. Até hoje o fogo é muito importante na nossa vida. Né? E no final do Paleolítico eles desenvolveram as primeiras manifestações artísticas chamadas pinturas rupestres. As pinturas rupestres, está aqui que você está vendo, eram pinturas que ficavam nas cavernas, né, provavelmente atribuída, muitos falam, a alguns rituais religiosos. Tá?
Então, as pinturas rupestres foram as primeiras manifestações artísticas de nós, os seres humanos. Perceba algumas imagens daqui, a pedra lascada, provavelmente ela lasca uma na outra, não tem nenhuma elaboração, nenhum polimento. Então, isso aqui são as principais características do período paleolítico. Tá? Em sala de aula eu retomo esse assunto e a gente explica melhor. Uma fase foi o chamado Neolítico ou Idade da Pedra Polida, que começou aí por volta de 10.000 a 4.000 anos antes de Cristo. Esse período você tem fabricação de artefatos mais elaborados, né, polidos, o polimento, inclusive tornando mais cortantes, por isso chamado de Idade da Pedra Polida. E durante esse período aconteceu algo na história da humanidade importantíssimo, que foi a Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, o desenvolvimento da agricultura. Gente, isso mudou completamente a história da humanidade, certo? Por quê? A vida que nós conhecemos hoje só foi possível a partir do desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais. Por quê, gente? Porque o homem passou a produzir seu próprio alimento, né? E aí, ele não, aos poucos, ele vai deixando de ser o quê? Nômade e tornando-se sedentário. Sedentário é o quê, gente? Sedentário é o indivíduo fixo. Olha aí, ó, porque era polido, olha como eram feitas as ferramentas nessa época. Aqui tem outra imagem de pessoas no campo, né, colhendo aí grãos. Então, a partir do momento que você desenvolve a agricultura, você vai tendo a necessidade cada vez menor de se deslocar. Então, a partir daí acontece a sedentarização, as margens dos grandes rios, certo? Tigre, Eufrates, na Mesopotâmia, Egito, o Nilo no Egito, né? E a partir desse momento você vai se fixando. Quando você fixa as pessoas, você vai gerando as primeiras comunidades, as primeiras aldeias, o surgimento das primeiras civilizações, certo? Passa a se produzir o excedente. O que é o excedente? É o que sobra. O que sobra, eu armazeno ou eu vendo, né? Troco. Aí surgem as primeiras formas de comércio, né? Primeiras formas de comércio surgem exatamente com esse processo de trocas, né? Trocas naturais. Então, aumenta a perspectiva de vida, desenvolve outras tecnologias, como, por exemplo, o uso da cerâmica, né? Para armazenar grãos, armazenar água e etc., para cozinhar, fazer alimentos, etc. Outras tecnologias, como o arado puxado por bois, o barco, carro de roda, a roda é inventada durante esse período, né? E claro, se você vai ficar sedentário, se você vai ficar fixo, você vai precisar construir seu abrigo. Então, os seres humanos passaram a desenvolver a construção de mais diversos materiais, utilizando mais diversos materiais para construir abrigos, como, por exemplo, casas de madeira, de barro, couro, etc. Ok? Então, é a partir daí que acontece a revolução urbana, ou seja, o surgimento das primeiras cidades, das primeiras civilizações. Ok? Gente, a gente fica por aqui hoje, né? Na próxima, eu vou enviar outros materiais e a gente vai trabalhando aí, né? Mais ou menos nesse estilo, as nossas aulas, ok? Fiquem na paz, fiquem com Deus e se cuidem, ok, pessoal? Se cuidem. Valeu!